Muito boa tarde, Emerson Romano. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Domingão Esportivo. Tarde que precede esse clássico entre Atlético e América. E hoje a gente tem aqui no Papo de Boleiro um personagem importantíssimo na história desses dois clubes, o meio-campista Tucho. Tucho, muito obrigado por estar participando aqui conosco desse bate-papo. Queria saber de você primeiro, quais suas expectativas aí para esse jogo de logo mais? Ó, eu que agradeço pelo convite, obrigado aí por vocês todos da Itatiaia, muito feliz por participar. Eu espero um jogo bastante movimentado, a expectativa é muito grande, um clássico por si só já tem uma motivação de sobra, né? E esse é nada mais, nada menos que é um clássico das multidões, é o clássico mais antigo aí, né, que a gente fala mais de um século aí, né? É o clássico mais tradicional aí, né, vamos dizer assim. Então tem tudo para ser um grande jogo. As equipes, o torcedor tem certeza que vai sair bastante satisfeito com bastante gols, né? A gente espera isso. Um jogo bastante movimentado, é isso que eu espero. Ô Tuxo, agora falando um pouquinho da sua história, né? Que começa no América, mas antes você chega a passar pela base do Atlético. Eu queria que você contasse um pouco de como que você começou no futebol profissional, aliás, começou na base e depois essa mudança aí de lado aqui em Belo Horizonte. É engraçado isso aí. Embora muita gente pergunta e acha que eu fui sempre o tempo inteiro da base do América, né? E na verdade não foi essa. Eu começo no futsal, ali no Promove, depois vou para o Atlético, e com 12 anos de idade, eu começo a jogar campo e salão pelo Atlético Mineiro. A gente treinava ali onde que é a loja do Galo ali hoje, em frente ao Diamond, né? Então, muitas pessoas não sabem dessa história, e com 15 anos para 16 que eu me transfiro para o América, para o futebol de campo do América, onde eu dou sequência e me profissionalizo no América, né? E depois eu retorno para o profissional do Atlético. Então, minha história basicamente é essa. E é bom os torcedores ficarem sabendo disso, que a maioria acha que o tempo inteiro eu fui da base do América. E, na verdade, dos 12 aos 15 anos, eu joguei no Atlético. E qual foi o motivo da sua mudança dentro da base, ô Tuxo? Rapaz, teve em 95, eu tinha 15 anos, a gente teve a mudança de treinador, e eu há 3 anos, nosso time certinho, jogando de titular, né? E de repente chega o nosso grande amigo e grande jogador e atleta, o Mancini, né? E naquela época ele veio para jogar com camisa 8, que era a minha posição na época, que ele jogava com 2 meias. E aí o treinador, automaticamente, com a chegada do Mancini, ele já me encosta, já me põe no banco, que é normal, né? Poderia ter uma disputa ali, né, sadia, mas o Mancini chega como uma contratação que não era normal naquela época, não era normal, na verdade. E de repente ele foi me encostando aos poucos, até que um dia, num jogo, ele não me leva, né? Ele nem me relaciona para o jogo, e eu de 3 anos titular, e aquilo ali eu saí chorando, eu era muito novo, 14 para 15 anos, e ali começou. E até com um belo treino, ele falou assim: ó, você não tem nem altura e nem força para estar jogando campo e salão. Então você tem que primeiro escolher optar por uma, e no campo, principalmente, você vai ter que pegar uma força aí, que você é um jogador de porte físico menor. E nisso aí eu fiquei arrasado, fiquei muito triste. Como eu jogava salão, e eu tinha um prestígio até maior no salão do que no campo, eu acabei por aquele momento dando uma encostada no campo e fiquei só no salão. Daquela burocracia da época eu não conseguia, era uma dificuldade muito grande de conseguir o passe, né? Que aquilo ali acho que era antes da Lei Pelé, se não me engano. E a gente foi com muito custo, conseguiu. E automaticamente transferimos para a América, onde eu me profissionalizei, e depois o Atlético foi lá e teve que me buscar. Engraçado, né? Pois é, a volta que a vida dá, né, Tuxo? Eu queria saber de você dessa sua caminhada agora na base do América e depois a profissionalização. Como que foi esse processo? E se você tem algum treinador
ali que te puxa para o profissional a primeira vez e também algum outro treinador dentro da base que fez diferença na sua carreira aí para a longevidade dela, o Tuxo? Olha, a base do América foi maravilhosa, né? Tanto é que aí em 97, no Juvenil, nós somos campeões mineiros, que a gente tem um grupo hoje fantástico, né? Que é um grupo nascido em 1980, né? Que naquela época a gente tinha 17 anos. Esse grupo é o grupo mais forte ali do América, o grupo que talvez lançou mais jogadores de qualidade, né? Modéstia à parte, e todos sabem disso. Jogadores 83, 82, 81, 79, 78, 77, que a gente fala da data, né? De 1900, essa é que a gente fala, né? Se repete. A gente encontra geralmente uma vez no ano e todos sabem que esse grupo marcou mais. Até porque muitos desses estavam no Campeonato Mineiro de 2001, que nós somos campeão profissional. Nós vamos chegar lá. E talvez pode ter sido uma das equipes mais fantásticas aí do América, que ficou marcado também, e por ter vários jogadores criados na base, né? Então, mas um treinador que me marca muito, 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 chama-se Flávio Lopes. Isso aí, para mim, na bola a gente fala assim, esse foi o pai. É o pai que eu tive. Às vezes ali no Júnior eu estava querendo voltar para o futsal, porque eu sou oriundo do futsal, eu vim do futsal, eu tinha, igual eu te falei, a qualidade do futsal talvez maior era para jogar futsal, mas eu queria o campo. E aí ele me puxou. Uma época eu estava querendo até largar, ele falou assim, não, eu quero você desde quando eu estava no Vila Nova. E aí ele me trouxe, ele me levou para a Taça São Paulo. Eu não tinha nem idade, eu tinha 17 para 18, para eu ficar junto com a turma, para eu sentir o clima, sabe? Até que eu nem joguei nenhum jogo e ele me levou. Para já no outro ano ele me levar, e onde que a gente foi muito bem. E logo em sequência ele me leva para o profissional. Esse chama-se o Flávio Lopes, meu grande paizão. Agora, enfim, tem vários aqui, né? Só ficar citando, mas o Flávio Lopes eu não tenho como, não. Ô Tuxo, aí vamos partir aí. Você conquistou 2 títulos com a camisa do América, né? Uma Sul Minas e esse Campeonato Mineiro de 2001, que é muito marcante justamente por conta da final contra o Atlético. E aí você fala desse time, né? De Wellington Paulo, Rui, você. Então, assim, é um time do Alessandro também, que é peça decisiva também no segundo jogo da decisão. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que foi essa partida, porque o América era um time forte, mas ele surpreende naquele primeiro jogo daquela decisão e aplica um 4-1 sem dó nem piedade do Atlético, em um primeiro tempo absurdo. Eu confesso que eu até fui rever o jogo aí nessa semana e o América faz uma excelente partida. Aquele primeiro tempo de muita qualidade por parte do Coelho, e até o Gilberto Silva sai do jogo reclamando, falando que o América deu um nó tático no Atlético. Eu queria que você explicasse como que foi esse pré-jogo aí, e você faz um gol também nesse primeiro jogo também, não é isso? É verdade. Esse jogo é um dos que ficou mais marcado na história, não só minha, como de todos, né? Foi um jogo, se dizer para dizer assim, 100% de qualidade técnica, tática, física de todos os jogadores, mental, foi nessa partida. Nós não deixamos o Atlético respirar hora nenhuma. A certo momento, a torcida do Atlético até gritava olé. Talvez poderia ter sido até mais, tá? E então, sem dúvida nenhuma, foi um jogo que ficou marcado, até porque, vindo desse jogo aí, eles teve uma dificuldade já para o segundo jogo da final, que infelizmente eu e o Claudinei ficamos fora do segundo jogo da final, que são peças, modéstia à parte ali, né? O coração do time, que era o meio de campo. Então a gente teve um pouco de dificuldade. Só que o nosso time teve tanta qualidade, todos os jogadores que substituíram a altura muito bem, todos eles. E o Alessandro teve a felicidade, a grande felicidade, igual você falou, que estava 3-0 indo para os pênaltis e a torcida do Atlético empurrando, e aí você sabe quando a massa empurra, é bravo, né? E aí aquilo ali eu na arquibancada, desesperado, o Alessandro entra no jogo e tem aquela magia dele, né? Que é um grande jogador também, que igual ele tínhamos vários, né? Que se a gente ficar citando aqui, é Rodrigo, Claudinei, Rui Cabeção, Ricardinho volante, Wellington Paulo, Thiago Gosme,
Edson, lateral direito, o Maicon, lateral Que esquerdo, time massa, hein? Claudinei, né? O Rodrigo eu já citei, o Fabiano, goleiro, que era um goleiro que pegava tudo. Então, assim, enfim, e os jogadores do banco também que substituíam muito bem, né? Na época tinha Fred, Rogerinho, tinha um menino que veio do norte lá, que o, o nosso treinador Lula Pereira trouxe. Então, assim, Carlos Alberto ele chamava, tinha um lateral direito Adriano. Às vezes a gente esquece alguns nomes aqui, até me desculpe aqui, depois vou ser cobrado. Mas foi fantástico, foi sem sombra de dúvida que foi o melhor jogo para mim na história do América, foi esse, né? Que se não tivesse feito esse primeiro jogo aí, né, do contra o Atlético, talvez a gente não levaria esse título, que ficou tão marcado na história por ser um jogador da maioria prata da casa. Agora, vamos falar um pouquinho do outro lado, né? Você sai do América em 2002, vai para o Santa Clara, e aí depois você retorna justamente pro Atlético, em 2003. Queria saber de você, você tem uma página marcante pelo Atlético, mas em um outro clássico aqui de Belo Horizonte. Eu queria que você contasse essa história, que essa história é muito boa, né, ô Tuxo? Essa aí não tem como, né? É inevitável em qualquer lugar que eu vá, né? Eu vou no campo, até cruzeirense às vezes é, é, vem, conversa comigo e me elogia e tal por esse clássico, sabe? Então ficou muito marcado, até então é o único da história, né? O Mineirão, eu acho que se não me engano, acho que fez esse ano passado, 60 anos, né? E na época de 2004, que não foi no dia 29 de fevereiro, olha para você ver. 29 de fevereiro, um domingo de 2004. Já tinha 38 anos de Mineirão. Para fazer a conta, acho que é isso mesmo. Então não tem como. Isso aí, eu vou no estádio e a lembrança vem essa, é o Tuxo que fez 3 gols, e aí vai. As brincadeiras vão e a gente fica arrepiado, né? Realmente no Atlético foi uma fase que não foi 100% maravilhosa, porque a gente oscilava, às vezes o time não estava tão bem, às vezes estava bem sim, o Cruzeiro estava muito bem, então apagava um pouco às vezes as nossas atuações, sabe? Eu lembro que, acho que se não foi o Celso Roth em sexto lugar, o quinto, ele caiu na época, sabe? Hoje não acontece muito isso aqui. Então, realmente eu tive outros jogos importantes no Atlético, eu joguei muito bem, eu atuei bem, e às vezes eu olho e atuei com, com mais qualidade que esse jogo, mas esse não tem como, ficou marcado e até hoje tá aí. E aí cada jogo que o Hulk entra no Mineirão, a gente fala assim, será que vai ser... E é engraçado que ele fez o hat-trick agora pela primeira vez, né? E ele bateu na trave 2 vezes. E eu falo assim, gente do céu, será que eu vou ter que dividir isso aí com o Hulk? Mas imagina, né? Dividir com o Hulk não tem coisa melhor no mundo. Mas por enquanto, deixa eu ser o único lá da história. No Mineirão do Atlético, o único da história. Ô Tuxo, só para contextualizar, esse jogo que a gente está falando é uma partida pelo Campeonato Mineiro, um clássico, como você disse, dia 29 de fevereiro, e a partida terminou 5-3 para o Atlético sobre o Cruzeiro, e você faz o hat-trick, né? 3 gols da partida. Queria que você contasse um pouquinho a história desse jogo assim em si, e se você tem na lembrança direitinho aí os 3 gols que você marcou, e qual que é o mais bonito para você? O mais bonito, sem dúvida, é o primeiro, né? Que acaba que a bola sobra e eu venho fintando e cai o Cris, do Dracena, Maldonado, e eu toco no cantinho, é o primeiro gol. Então, assim, eu tenho hora que eu penso, nem nos melhores sonhos que o atleta tem, ou se eu tivesse no dia lá, acho que eu sonharia em 3 gols, né? Fazer 3 gols num clássico dentro do Mineirão tão importante como esse. E as coisas foram acontecer naturalmente. Nós tomamos o primeiro gol e depois o Alex empatou e eu fiz 3 em sequência. Então aconteceu tudo muito rápido, sabe? E eu lembro que aí no segundo tempo, 4-1, né? Viramos o segundo tempo 4-1 e começa o segundo tempo, os caras 4-2, 4-3. Eu falei, não é possível, não é possível. Eu ficava assim, não é possível, cara. Não é possível, não é possível. E a gente dava a vida, porque realmente
o plantel do Cruzeiro, o time do Cruzeiro era melhor que o nosso. A gente tinha a consciência disso, entendeu? Era 99% o time que foi para a Tríplice Coroa, né? Só tava o Guilherme lá e não tava, acho que o Ariçaba, ou sei lá. Então, a gente tinha que dar a vida, a gente tinha que desdobrar lá dentro e, de repente, eles encostaram. Mas Deus abençoou que aí o Michel, né, ele vai dar aquele chute lá, o Alex Mineiro vai e faz o 5º gol, e aquilo ali deu um alívio para nós. Falamos, não, hoje esses caras não empatam nem ganham, não. Então, ficou marcado isso aí, foi tudo muito rápido, um desespero no meio, né, assim, desespero que eu falo assim, que ficou tenso no meio do segundo tempo, e depois concretizamos com a vitória, que nós saímos felizes demais. Ô Tuxo, agora a gente já vai caminhando para a parte final da entrevista. Falar um pouquinho também sobre essa questão de vestir as duas camisas. Para você, o que isso significou na sua carreira? Você que começou no América, depois passa pelo Atlético. Aliás, começa no Atlético, passa pelo América e depois volta ao Atlético também, fazendo gols decisivos em clássico. O que significa vestir essas duas camisas gigantescas do futebol brasileiro, ô Tuxo? Olha, vestir essas duas camisas é um sonho, né? Um prazer, uma honra enorme. 2 times grandes de Minas Gerais, e eu ter, né, feito história tanto em um como o América, que foi com títulos, né? Eu já subi profissional com o título da Sul-Minas, né? Que eu falo quando o Flávio Lopes me sobe. E eu joguei em todos os jogos praticamente. E depois campeão mineiro. Então, com um ano como profissional na América, eu tinha 2 títulos. Então, é uma honra, um prazer imenso. Eu tenho um carinho enorme pela América, enorme, uma gratidão enorme pela América, abriu as portas para mim, então não posso esquecer. E o Atlético, acho que é a primeira vez aqui eu venho falar, meu time de coração, o time da família, o time que o coração bate mais acelerado, e eu sou abençoado com esse feito histórico aí, que isso é coisa de Deus, né? Então, muitas vezes, às vezes, as pessoas falam assim, né? Quando um cara quer criticar, o Tuxo só fez isso pelo Atlético. E não é bem assim, não é bem assim. Quem vê minha história, eu tenho mais de 30 gols. Não é assim, cara. Eu tô te falando, eu tive jogos melhores em campo. Eu lembro de jogos, mas esse ficou pra história. E tem hora que eu fico assim, quando eu quero até brincar que se for um cara mais tranquilo, eu falo assim, mas deve ser muito fácil fazer 3 gols, né? Porque até hoje ninguém nunca fez. Então tem hora também que eu tiro uma casquinha, eu dou uma brincadazinha também, tá? Mas é isso aí, é uma gratidão, uma alegria enorme, e eu vejo meu filho, a família toda atleticana, então a gente fica arrepiado cada jogo do Atlético, e a gente fica aqui na torcida e sempre com um carinho muito grande pela América. Às vezes a americana até nem gosta disso, mas eu tenho que falar a verdade. Ô Tuxo, agora eu vou fazer um debate pronto com você para a gente encerrar a entrevista. Perguntinhas rápidas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Melhor jogador com quem você atuou? Ronaldinho Gaúcho. Jogador mais difícil de enfrentar? Cris, zagueiro. Um jogo inesquecível? 5-3 contra o Cruzeiro. E quem vai decidir o clássico de hoje? Geralmente é o Hulk, né? Não tem jeito. É o Hulk. Boa. Ô, Tuxo, eu queria agradecer em nome da Itatiaia pela sua disponibilidade, pela sua atenção aqui conosco. E logo mais tem esse clássico aí, aqui na Itatiaia, a partir das 6 da tarde, aliás, 6 da noite. Então, todo mundo ligadinho aí no radinho e também nas plataformas digitais. Foi um prazer falar com você, viu, Tuxo? Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Vamos estar ligados aqui, tá joia? Pois é, Romano, eu fico por aqui com esse bate-papo muito legal sobre esse clássico entre Atlético e América, a América Atlético, que vale vaga na decisão do Campeonato Mineiro de 2026. Um abração para todo mundo e até mais, gente!